Eu quero tratar com você sobre uma das verdades magnas da fé cristã, que é a justificação pela fé. Esta foi a grande bandeira levantada no século XVI, quando da Reforma Protestante. E este assunto que vou tratar com você, quero fazê-lo em Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5, quando o apóstolo Paulo já vem tratando nesta carta, que é a mais robusta epístola que Paulo escreveu sobre esta doutrina. Ele começa a tratar deste assunto no capítulo 3, mostrando a base, o fundamento da justificação pela fé. Depois ele, no capítulo 4, vai ilustrar que esta doutrina não é nova, não foi criada por ele, porque Abraão, o pai da fé, foi justificado, não por obras, mas pela fé. E agora, no capítulo 5, e eu vou tratar agora com você no capítulo 5, os 5 primeiros versículos, ele vai mostrar para nós os frutos desta justificação. E ele começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos entender primeiramente o que significa justificação. Justificação é um ato, não é um processo. Acontece uma única vez e nunca se repete mais. Justificação é um ato legal, forense, declaratório. Não acontece dentro de nós, mas no tribunal de Deus. A justificação não tem graus. Não tem uma pessoa mais justificada do que a outra. Uma pessoa que acabou de crer em Jesus, ela está tão justificada quanto uma pessoa que creu no Senhor Jesus há 40 anos. Quando isso acontece? No momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, então Deus declara você justo diante do seu tribunal. Por quê? Porque a Bíblia menciona lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21, que houve 3 transações na cruz. Primeiro, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E imputar é colocar na conta de. Deus não pôs a sua dívida na sua conta. Segundo ponto, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Deus colocou a sua dívida na conta do seu Filho. Quando foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Terceiro, Jesus Cristo, tendo quitado a sua dívida, ele morreu pelos seus pecados. Agora, diz a Bíblia, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus coloca na sua conta toda a infinita justiça do seu Filho, de tal maneira que quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, Deus não vê o seu pecado, Deus vê um depósito de valor infinito na sua conta, toda a justiça de Cristo. Você está coberto com a justiça de Cristo. Isto é justificação. Não apenas você não deve mais nada, mas você tem um crédito de valor infinito à justiça de Cristo. Isso é justificação. Você se apropria dessa justificação pela fé. Não é que a sua fé é que é a base meritória da sua justificação, não. A base meritória da sua redenção é o sacrifício de Cristo. A fé é a causa instrumental. Você se apropria desta salvação que foi adquirida por você na cruz do Calvário pela fé. A fé é a mão de um mendigo estendida para receber um presente do rei.
Então, esse presente é a vida eterna. E a fé é esta mão estendida que se apropria. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé. Agora, ele vai tratar de 3 frutos da justificação pela fé. Primeiro, diz o versículo 1 aí, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz que você tem paz com Deus, precisamos entender o que ele está falando. Ele não está falando de uma paz que tem aqui dentro do seu coração. Aquela serenidade, aquela confiança no meio dos problemas. Não. A ideia de paz com Deus aqui é a seguinte: antes de você ser salvo, havia um muro de separação entre você e Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos escravizados pelo pecado. Nós estávamos depravados por causa do pecado. Nós estávamos condenados como filhos da ira por causa do pecado. Então Deus, por sua graça, nos salvou. E agora nós fomos reconciliados com Deus. A ideia de paz com Deus é esta: você foi reconciliado com Deus. Mudou o seu status. Você agora não é inimigo, você é filho. Você é membro da família de Deus. Não tem mais inimizade, não tem mais muro de separação. Outra coisa bem distinta é a paz de Deus. Está lá em Filipenses 4:7. Aqui não é a paz de Deus, aqui é a paz com Deus. Essa paz não muda, não varia, não oscila. Ela é um ato permanente. Quando você foi justificado, seu relacionamento com Deus foi acertado para sempre. Você foi reconciliado, você agora é filho. Mesmo que você peque, você peca não como um ímpio que está alienado de Deus, você peca como um filho, que ao reconhecer o seu pecado, você confessa o seu pecado e Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado. Agora, em segundo lugar, veja você o segundo fruto, está no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, o primeiro fruto é paz com Deus. O segundo fruto é acesso à graça. Aqui a ideia é de um presente contínuo. Quando você é justificado, significa que agora você tem livre acesso a Deus qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. A linha nunca fica ocupada. A ideia de essa palavra acesso é uma palavra muito rica na língua grega. Era a mesma palavra, por exemplo, para os navios que precisavam chegar e ancorar no porto. Você tem possibilidade de ancorar no porto seguro. Essa palavra também era usada para livre acesso à sala do rei, audiência com o rei, onde você não tinha nenhum protocolo ou barreira ou intermediário que pudesse impedir você de ter livre acesso ao rei. Você é filho e agora você tem livre acesso a esta graça na qual estamos firmes. Aqui tem a ver com sua vida. Se a paz com Deus é um ato estanque que aconteceu no momento em que você creu, você foi reconciliado com Deus, agora o livre acesso a esta graça é algo permanente, contínuo, que você vai a Ele em qualquer momento. É de dia, é de noite, é na sua casa, é no seu trabalho, é dentro do seu carro, é no seu lazer, é na sua viagem, é quando você está num leito de hospital, é quando você está com saúde plena, não importa o dia, a hora, a circunstância, você tem livre acesso à presença de Deus, à sala do trono, livre acesso a esta graça. Que coisa boa é você poder desfrutar desse privilégio de ser justificado, porque agora não tem nenhuma barreira mais entre você
e Deus. Por meio de Cristo, você sempre tem linha aberta, sem interrupção, sem congestionamento, para falar com Deus, para estar na presença de Deus, para desfrutar da intimidade com Deus. Mas o texto prossegue e diz que, como fruto da justificação, você não tem apenas paz com Deus em relação ao passado, você não tem apenas acesso à graça com relação ao presente, mas você tem também, em terceiro lugar, expectativa e esperança da glória em relação ao futuro. O verso 2 termina assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora você não tem medo do amanhã, você não tem medo do futuro, você não tem medo da morte, você não tem medo da eternidade. O que tem pela frente não é mais um ocaso sombrio, uma noite tenebrosa. O fim da linha não é um túmulo gelado. Seu último endereço não é a sepultura. Você agora não caminha às cegas, na escuridão, sem saber para onde vai. Você agora tem certeza, garantia, convicção da glória. Você se alegra nisso. Como disse Dwight Lyman Moody, quando estava morrendo no século XIX nos Estados Unidos, ele disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, eu estou entrando na glória. Esta é uma verdade bendita. Esta é a esperança e a convicção do salvo. A morte não é uma hora de desfecho tenebroso. Os portais celestiais se abrem. O próprio Filho de Deus, como aconteceu no caso de Estevão, que estava sendo apedrejado, o Senhor se levanta para recebê-lo nos páramos celestiais. É o céu que vem nos buscar. É a certeza da glória. Não tem mais medo do futuro nem do amanhã. Bom, mas a justificação pela fé, ela traz para você bênçãos também temporais, porque o verso 3 diz assim: não apenas isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que Paulo está dizendo? É claro que Paulo não é um masoquista que gosta de sofrer. Nós não nos gloriamos nas tribulações porque gostamos de sofrer, não. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações porque entendemos que se elas chegam a nós, chegam dentro da agenda de Deus, do propósito de Deus. E elas são pedagógicas, porque essas tribulações vão produzir perseverança. E a palavra perseverança aqui é a palavra ripomone no grego, que significa paciência triunfadora diante de circunstâncias difíceis. E quando você passa por circunstâncias difíceis dentro do plano e propósito soberano de Deus, isso vai produzir em você experiências com Deus. E quando você tem experiências com Deus, você tem esperança. Não uma esperança vaga, mas uma esperança certa e segura, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Amor copioso, amor imerecido, amor provado. Tudo isso, gente, vem como resultado bendito da justificação pela fé. E eu quero concluir a minha fala nesse momento fazendo esta pergunta a você. Você já foi justificado? Você ainda está confiando em você mesmo, nos seus méritos, nas suas obras, na sua crença, na sua igreja, na sua religião, na sua família, para ser salvo? Não construa sua fé numa casa feita de areia.
Transfira a sua confiança de você mesmo, das suas obras, para aquilo que Cristo fez por você. Ele é o Salvador. Ele morreu pelos seus pecados. E só nele você pode ter a vida eterna. Deus abençoe o seu coração.